Oi pessoal, olha mais um exercício de limites aqui. Lembrando para você deixar seu like, dar uma assinadinha no canal, que eu fico feliz e faço cada vez mais exercícios para te ajudar. Vamos lá? Como é que eu faço aqui então para começar? Ó, x tendendo a 2. Então todos os x's que eu vou encontrar no meu limite, eu vou substituir pelo valor 2 que está aqui, ó. Vamos fazer isso aqui então? Isso vai ficar a raiz de 6 menos 2, aqui menos 2 porque já estava aqui o menos 2, embaixo a raiz de 3 menos 2, porque eu substituí esse x pelo 2, menos 1 que já estava ali. Isso vai dar o quê? Raiz de 4 menos 2 sobre raiz de 1 menos 1. Olha que coisa feia, vai ficar 2 menos 2 sobre 1 menos 1, que é igual a 0 sobre 0. Isso aqui é uma forma indeterminada, a gente não quer isso como resposta. E o que eu vou fazer então? Eu vou usar a regra de L'Hopital. Ela me diz o quê? Que esse limite dado é igual ao limite de x tendendo a 2 do quê? Da derivada de tudo isso que está aqui em cima. Então, a derivada de raiz de 6 menos x menos 2 sobre a derivada de tudo que está embaixo. Então, é a derivada de raiz de 3 menos x menos 1. Raiz de 3 menos x menos 1. Aqui eu fiz aqui as cores diferentes, porque eu vou fazer separadinho, tá? Então, vamos resolver primeiro aqui essa derivada aqui, ó. Derivada de raiz de 6 menos x menos 2. Como é que eu faço isso aqui? Bom, a gente tem aqui uma subtração, que é a mesma regrinha da soma, a gente só faz a derivada desse primeiro termo menos a derivada do segundo termo. Então, isso aqui é igual a derivada de raiz de 6 menos x menos a derivada de 2. Vamos começar por aqui, ó, que é essa parte que está mais fácil, né? Então, vamos fazer a derivada de 2. Isso aqui é igual ao quê? Esse 2 está sozinho, né? A gente sabe que quando o termo está independente, quando ele está sozinho, a derivada é igual a zero. Tá? Ele não tem nem x, não tem ninguém, tá? Então pensa, quando ele está solitário, ele não tem x, não tem ninguém na vida, ele não quer continuar assim, ele vai embora, ele vai virar zero, ele vai embora da expressão, tá? Por quê? Vamos pensar no seguinte, esse 2 sozinho equivale ao quê? A 2 vezes x elevado a zero. Por quê? X elevado a zero é igual a 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2, né? Então, vamos pensar se a gente fizesse a derivada de 2 vezes x elevado a zero. Qual que seria, então, a derivada de 2 vezes x elevado a zero? Qual que seria, tipo, a regrinha, assim, da derivação? Eu tenho um número qualquer vezes um x elevado a alguma coisa. Então, por exemplo, o 2 aqui seria o c, o x é o x e o n é um zero. Para eu derivar isso aqui, então a derivada disso daqui é igual a quê? Eu pego esse expoente aqui, passo ele para baixo, multiplicando o c e o x, continuam do jeito que eles estavam, e esse expoente eu faço ele menos 1. Então, ele continua aqui, mas fica menos 1, tá? Então, é assim que eu derivo. Então, vamos derivar aqui, ó. 2 vezes x elevado a zero. Isso aqui ficaria o quê? O expoente desce multiplicando, o expoente aqui era zero, então desce multiplicando, o 2 e o x continuam onde estavam, e o zero agora vira 0 menos 1. Mas não vai importar que agora esse expoente virou menos 1, o x, porque olha só, eu tenho um zero multiplicando isso aqui. Um zero multiplicando alguma coisa é igual a zero, tá? Então, voltamos aqui à nossa teoria inicial de que um número sozinho, um termo independente, sem x, né, o expoente dele é, desculpe, o resultado da derivada dele é zero, tá? Então, eu mostrei aqui para vocês o porquê que essa derivada dá zero. Então, como essa derivada do número 2 deu zero, isso aqui vai dar o quê? Essa parte aqui, ó, isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Então, menos zero. Então, menos zero é igual a nada. Então, eu posso apagar tudo isso aqui e não me preocupar com isso, tá? Então, na verdade, essa derivação toda aqui vai ser igual só a derivada deste pedacinho. E o que está acontecendo aqui, ó? A gente vai ter a regra da cadeia.
a gente vai usar a regra da cadeia, que eu também conhecia muito como a regra da caveira, porque meus professores explicavam de um jeito que parecia muito difícil. E eu pensava que era a regra da caveira. Mas não é, é super simples, não tem caveira, gente. Eu vou explicar, vocês vão entender. Então, como é que eu faço a regra da cadeia? Eu vejo aqui que eu tenho uma raiz quadrada de 6 menos x. Eu vou pegar o que está dentro dessa raiz e vou chamar de u. Então, u é igual a 6 menos x, tá? Tenha isso em mente. E eu vou fazer a derivada do que está fora, né, que é a raiz quadrada, vezes a derivada do que está dentro, que é o 6 menos x. Então, eu vou fazer a derivada em relação a u agora, porque olha que eu mudei aqui a variável, tá? Não é mais x, aqui era x, agora vai ser u da raiz de u, tá? Por isso que eu pus aqui du, tá? Acompanha a variável. Não esqueçam disso, porque tem professores que comem toda a nota do exercício se você colocar um x aqui, tá? Vezes a derivada em relação a u de u, tá? Então, você fez o que? A derivada da raiz quadrada de alguma coisa vezes a derivada do que está dentro. Isso é a regra da cadeia, ok? Então, vamos fazer? Qual que é a derivada de raiz de u? O que é uma raiz quadrada? Isso é muito importante eu saber, tá? Importantíssimo de lembrar. A raiz quadrada de qualquer coisa, então, por exemplo, a raiz quadrada de u é igual a essa coisa elevado a meio. Então, a raiz de u, por exemplo, é u elevado a meio, tá? Isso aqui é super importante de lembrarem, tenham isso na sua biblioteca mental, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que a derivada de u elevado a meio. E aí, como é que era mesmo pela regra da derivação? O expoente décimo multiplicando, e aí o expoente ficava ele mesmo menos 1, né? E quanto que é meio menos 1? Vamos fazer aqui para quem não lembra. Meio menos 1. Esse número aqui que está embaixo você vai multiplicar pelo que está em cima sozinho, vai ficar 1 menos 2, e aqui o denominador vai ficar agora o mesmo. Então, 1 menos 2 dá menos 1 sobre 2, tá? Então, esse aqui ficou o nosso novo expoente ali. Deixa eu apagar para poder continuar aqui, tá? Então, aqui a gente vai ficar com meio u elevado a menos meio. Olha só que coisinha interessante. O que acontece quando eu tenho um expoente negativo? Olha, tem esse expoente que ele está negativo aqui. O que acontece? Isso significa que todo mundo que está aqui, ó, esse u aqui elevado a menos meio, ele vai passar para o lado de baixo aqui dessa divisão, tá? Então, você vai trocar ele de lado. Então, isso aqui vai ficar igual ao quê? 1 sobre 2 vezes u elevado a meio, ok? Eu coloquei aqui dentro dos parênteses o meio, mas também pode ser fora, que é para indicar que só u está elevado a meio, tá? E o que era mesmo u elevado a meio? U elevado a meio é igual a raiz de u. E quem que era o u mesmo? U é igual a 6 menos x, então já vamos substituir de volta para não dar muito trabalho. 2 vezes 6, opa, perdão, 2 vezes a raiz de 6 menos x. Então, esse resultado aqui que eu obtive, isso aqui é o quê? Isso aqui é essa parte aqui, ó, tá? A raiz de u, tá? A derivada da raiz de u é isso aqui. Agora falta a gente fazer a derivada do u, tá? Eu vou fazer aqui de cinza, tá? Não tenho muito espaço. Eu vou apagar aqui essa regra da cadeia, tá? Mas vocês já fiquem sabendo que ela existe. Vou apagar isso aqui também. Tá? Pra poder ter um espacinho agora pra fazer isso aqui, ó, tá? Eu vou fazer isso aqui, aqui. Então, quem que é a derivada do u? Quem é o u? U é 6 menos x. Vamos voltar então para a derivada em relação a x aqui, de 6 menos x. Tá? Lembra que o 6 é um termo independente, a gente já fez antes essa história, né? Quando não tem o x, isso aqui vai ser igual a zero, tá? Então, não preciso nem pensar nele. Então, vamos fazer só a derivada de menos x. Esse menos x, ele tem um expoentezinho 1 aqui, né? A gente não tá vendo, mas ele existe, tá? Então, isso aqui vai ser o quê? Esse 1 décimo multiplicando, então vai ficar menos 1 vezes x,
elevado a 1 menos 1. X elevado a 1 menos 1 é igual a menos 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é igual a 1. Então, é igual a menos 1 vezes 1, que é igual a menos 1, ok? Então, essa parte aqui resultou em menos 1, tá? Essa partezinha aqui, esse quadradinho cinza aqui, essa derivada de u, resultou em menos 1. Então, vamos multiplicar aqui por menos 1, tá? Tá meio bagunçado, mas acho que vocês estão entendendo, né? Então, significa o quê? Isso aqui, tá? Essa parte aqui vezes esta parte aqui vai dar menos 1 sobre 2 vezes raiz de 6 menos x, ok? Então, isso aqui, agora sim, é o resultado dessa parte aqui de cima, ó, tá? A gente derivou aqui, tá? A raiz de 6 menos x menos 2 e resultou em menos 1 sobre 2 vezes a raiz de 6 menos x sobre, tá? Porque ainda vai ter agora a parte vermelhinha que vai estar aqui embaixo. Eu vou apagar tudo isso aqui só para poder ter espaço. Agora eu vou fazer a parte de baixo aqui, a derivada de raiz de 3 menos x menos 1. Isso aqui é o quê? Lembra que esse termo aqui independente, ele tá sozinho, ele não tem x, ele tá solitário, ele não quer continuar assim. Então isso aqui vai ser zero, né? Você lembra que essa derivada aqui é igual a derivada de raiz de 3 menos x menos a derivada de 1, né? Ó, menos 1, tá? Esse menos tá aqui, ficou 1 ali. Então, essa parte aqui, ó, isso aqui, o resultado é igual a zero. Então, vai ser menos zero, então não preciso nem continuar, tá? Nem preciso escrever isso aqui, porque menos zero não vai alterar em nada a resposta, tá? Essa parte aqui nem altera a minha resposta. Vamos pensar então só nessa derivada aqui. E se alguém ficou com a dúvida do porquê que esse menos 1 aqui resultou, a derivada do menos 1 resultou em zero, dá uma olhadinha de novo na explicação que eu dei aqui do menos 2, porque é similar, tá? É bem parecido. Então, vamos fazer a derivada agora de raiz de 3 menos x, ó. A gente tem uma raiz quadrada com alguma coisa dentro, que tem um x, tem um outro número ali e tal, uma coisa meio complexa dentro. E isso aqui vai ser o quê? A gente vai de novo usar a regra da cadeia. Então, isso aqui é igual ao quê? Eu vou chamar o que está dentro da raiz quadrada aqui, eu vou chamar de u, tá? Então, eu vou falar agora que o u, eu vou escrever aqui, ó, u, esse negócio que eu ia escrever, né? U é igual a 3 menos x. Ah, mas como que eu vou saber quem é o u? Aqui nesse caso, ó, o u é quem está dentro da raiz, tá? Então, o u é quem está dentro da raiz, é o 3 menos x. E essa derivação aqui, como é a regra da cadeia, é a derivada da raiz, tá? Do que está fora, que é a raiz, vezes a derivada de quem está dentro, 3 menos x, que é o nosso u. Então, isso aqui vai ser a derivada agora em relação ao u de quem? Da raiz de u vezes a derivada de u, ok? Então, de novo, a gente tem dois pedacinhos aqui para a gente fazer. Eu vou fazer primeiro esse aqui, ó, tá? Primeiro eu vou fazer este pedacinho aqui. Então, vamos lá. Igual eu estava fazendo antes, ó. A derivada em relação a u da raiz de u é o quê? Agora você já lembra, né? Você já sabe. Essa derivada é igual a derivada de u elevado a meio. E aí, como é que fica mesmo? Isso aqui vai ficar meio vezes o u elevado a meio menos 1. A gente já fez antes essa continha que a gente sabe que isso aqui vai dar 1 vezes u elevado a menos meio sobre 2. Esse menos aqui, ó, esse expoente negativo, significa o quê? Que tudo isso aqui que está aqui, ó, tudo isso aqui que está aqui, vai mudar de lado e vai passar para baixo da divisão. Então, isso aí vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 sobre 2 vezes u elevado a meio. E quem que era o u mesmo? U é igual a 3 menos x. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2 vezes... Ah, antes disso, u elevado a meio é o quê? Raiz de u, né? Agora sim a gente converte de volta o u
e vai colocar aqui, aqui vai ser 1 sobre 2 vezes a raiz de 3 menos x, porque o u é 3 menos x. Tá? Então, isso aqui que eu tenho aqui, ó, é esta parte aqui só. Vamos fazer agora esta outra parte aqui, ó, tá? Então, agora a gente vai fazer esta parte aqui. Aonde é que eu vou fazer isso agora? Bom, eu vou deixar só o resultado aqui. Só esse resultado, eu vou apagar aqui esse meinho, tá? Vocês já devem ter copiado ou depois vocês voltam o vídeo pra ver, tá? Então, ou melhor, essa eu vou colocar aqui, ó. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2 vezes raiz de 3 menos x. Pronto, tá? Isso aqui é igual a isso aqui, ó. Então, e aí eu vou apagar isso aqui. Perdoe-me, tá passando um monte de moto na rua, gente, é incrível. Vamos lá, então. Aqui, ó, a derivada de u, né, em relação a u de u. É igual a quê? Vamos voltar, então, que o u é 3 menos x. Vamos voltar, então, para a nossa derivada em relação a x, de 3 menos x. Então, esse 3, lembra, ele está sozinho, ele não tem x, ele está solitário, não quer seguir assim, essa derivada é zero. Isso aqui é igual a derivada de menos x. Quanto que era mesmo essa derivada? Era igual a menos 1, tá? Por quê? Derivada de menos x é igual ao quê? Esse menos x tem um expoente 1 aqui que a gente não vê, né? Então, esse expoente 1 desce multiplicando, né? Tinha um menos ali, ele vai descer multiplicando e vai ficar aqui um menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes x a 0. X a 0 é igual a 1, né? Lembra? Então, isso aqui é igual a 1 menos 1, perdão, que é menos 1, vezes 1, que é igual a menos 1, tá? Que é o menos 1 que tá aqui. Então, isso aqui é igual a menos 1, tá? Que a gente acabou de ver. E aí, a gente multiplica esse resultado aqui anterior vezes menos 1. Isso aqui vai dar menos 1 sobre 2 vezes a raiz de 3 menos x. Então, esse aqui é o resultado dessa parte aqui de baixo. Então, eu vou apagar aqui e vou escrever esse resultado ali embaixo, no lugarzinho dele. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 sobre 2 vezes a raiz de 3 menos x. Eu vou reescrever aqui para ficar mais bonitinho, tá? Limite de x tendendo a 2 de menos 1 sobre 2 vezes a raiz de 6 menos x. Vou pôr aqui um tracinho preto, tá? Pra vocês perceberem onde é que tá aqui a diferença, tá? Né? Tá trocando de andar aqui, né? Sobre, e eu vou pôr aqui também a cor diferente para perceber. Menos 1 sobre 2 vezes a raiz de 3 menos x. Então, o que eu faço? Olha, uma coisa linda, né? Tem 4 andares aqui o negócio, né? Ó, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e o quarto andar aqui, né? Da nossa super divisão. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui o segundo e o terceiro andares e eu vou multiplicar eles. E eu vou também multiplicar aqui, ó, o primeiro pelo quarto. Na verdade, isso aqui equivale a fazer o quê? É o mesmo que eu fazer menos 1 sobre 2 vezes raiz de 6 menos x, multiplicar pelo inverso disso aqui, ó, que vai ser 2 vezes a raiz de 3 menos x sobre menos 1. Tá? Esse menos com esse menos vão cancelar. Aí você vai ver que o que vai sobrar aqui vai dar 2 vezes raiz de 3 menos x sobre 2 vezes a raiz de 6 menos x. Tá? Isso aqui é tudo a mesma coisa. Então, eu vou cancelar de novo esses números 2, eu vou ficar com o quê? Raiz de 3 menos x sobre a raiz de 6 menos x. Deixa eu apagar aqui esta baguncinha que eu fiz, só para tentar ilustrar aqui o que estava acontecendo. E vou apagar aqui tudo isso aqui também. E vou deixar aqui só o nosso resultado, então. Este limite de x tendendo a 2 é igual ao limite de x tendendo a 2 de raiz de 3 menos x
menos tá meio tortinho, mas é o menos, tá? Sobre raiz de 6 menos x. Vamos apagar aqui. E o que eu vou fazer agora? Ó, agora já me parece que vai dar uma coisa mais interessante. Vamos fazer os x tenderem a 2, tá? Então vamos substituir agora por 2 o x e vamos ver se funciona. Então isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui é igual a raiz de 3 menos 2 sobre raiz de 6 menos 2. Então isso aqui é igual ao quê? Raiz de 3 menos 2 é igual a raiz de 1. E a raiz de 6 menos 2 é igual a raiz de 4. Isso aqui é igual a 1 sobre 2 ao meio. Esse é o resultado do seu limite, então, viu que não precisou dar 0 sobre 0. Confere com o mesmo resultado que a gente obteve quando eu resolvi esse mesmo exercício aqui, usando a multiplicação pelo conjugado. Dá uma olhadinha lá na minha playlist, tá? Então, esse aqui é o resultado, meio, ok? Obrigada por assistir, espero que tenham gostado. Até a próxima!